E vamos falar mais sobre esse assunto com o professor de Relações Internacionais da ESPM, Gunter Hudzit. Professor, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Paula, Marcela, todos que nos assistem. Obrigado pelo convite. Queria que o senhor falasse para a gente o que esperar da posse de Donald Trump no dia 20 de janeiro. Essa possibilidade de Jair Bolsonaro fazer parte da posse, ir até os Estados Unidos ali. A gente não sabe se vai ter essa possibilidade dele ir ou não, mas de que forma também essa participação dele deve influenciar aí na posse de Donald Trump e fortalecer ainda mais. Bom, a posse de Donald Trump é impactante para o mundo inteiro. O Brasil, nesse cenário, é um ator secundário, na melhor das hipóteses, falando a verdade, porque Trump está interessado muito mais em China e resolver as duas guerras, as duas maiores guerras que estão em andamento, Ucrânia e Gaza. Portanto, esse convite, né, ao ex-presidente Jair Bolsonaro, eu vejo muito mais uma gestão, principalmente, né, do deputado Eduardo Bolsonaro junto à equipe do presidente Donald Trump, do que efetivamente a atenção, né, do presidente eleito, futuro presidente a partir aí do dia 20, em relação à importância do Brasil para ele, para o seu futuro governo e até pessoalmente mesmo, né, nessas relações. Ele já deu muito mais atenção a Eduardo Milei, isso já ficou claro, né? Afinal de contas, Milei está na presidência da Argentina, já demonstrou, né, uma aproximação muito maior, até mesmo do que o ex-presidente Jair Bolsonaro, e, portanto, essa atenção se volta dos Estados Unidos para a Argentina e não para o Brasil. Exatamente, né, professor? Hoje, bom dia ao senhor. Hoje o Brasil tem aí dificuldade de ser protagonista, por incrível que pareça, na própria América do Sul, né, professor? Mas Donald Trump, mesmo antes de sentar na cadeira lá e assumir, evidentemente em 20 de janeiro, ele tem dado várias declarações, grandes repercussões, anexar o Canadá, a questão da Groenlândia, elevação da taxa dos juros. Para o senhor, de tudo isso que ele tem falado aí, o que ele deve atacar de fato? A questão comercial, só que a questão comercial também não é tão simples assim, né, professor? Que pode gerar, inclusive, mais inflação nos próprios Estados Unidos. Sim, Marcelo, você tem toda a razão. A agenda principal dele vai ser comercial. Ele tem uma mentalidade de negócios, em primeiro lugar, e de estadista em segundo lugar, e, portanto, essa agenda, que foi até, inclusive, parte central do seu primeiro governo, vai ser o foco nesses primeiros dias. Há que se levar em consideração que uma das características, né, do ex e futuro presidente Trump é que ele tem essa retórica, numas grandes hipérboles, gosta de exagerar, e que, portanto, esse aí é um fator que a gente sempre tem que levar em consideração, né? Como, por exemplo, você falou do Canadá, mas principalmente Canadá é um assunto quase interno americano, né? É uma rixa que se tem entre canadenses e americanos, e principalmente entre o presidente, né, Trump, e o primeiro-ministro Trudeau. Mas o que chamou muito mais a atenção, Groenlândia e Panamá. Colocando esses três assuntos juntos, dá para se perceber que ele coloca a agenda econômica em primeiro lugar, mas com uma preocupação geopolítica, uma preocupação da presença chinesa no Ártico, com o aquecimento global, o derretimento mais constante, né, do Oceano Ártico já está abrindo quase que praticamente o ano todo essa passagem norte, a ligação entre o Pacífico Norte e o Atlântico Norte, e que os chineses vêm aumentando a presença lá, os chineses estão aumentando a sua frota de quebra-gelos, a Rússia está presente muito grande, se eu não me engano, em torno de 60 quebra-gelos, e os Estados Unidos não estão preparados para isso. Então, esse é um grande exemplo do que se espera do próximo governo Trump. China, o grande objetivo dele é a maior ameaça à liderança americana no mundo. Isso é um consenso na elite econômica, política, intelectual americana. A China é realmente o grande inimigo. Isso vem já desde o governo Obama, quando ele implementou o pivô para a Ásia.
que, diga-se de passagem, o Trump não mudou nem um pouco durante a sua presidência, e que ele vai utilizar esses instrumentos comerciais para fazer essa frente a essa expansão chinesa pelo mundo, em especial América do Norte, até mesmo aqui na América do Sul. Professor, bom dia. Obrigada por estar aqui conosco. Nas últimas semanas, nós temos visto um movimento das Big Techs em se aproximar ao discurso de Donald Trump com relação à questão da liberdade de expressão. Ouvimos o dono da Meta dizer que ele ia acabar com a checagem de fatos. Existe alguma expectativa de regulamentação dessas redes pelo governo americano? Ou a ideia do Donald Trump é realmente deixar tudo livre? Bom dia. A visão de Trump, né, é de realmente liberdade absoluta, né, mesmo quando essa liberdade absoluta significa mentir. Mentir, dar dados falsos, né, como já se ficou, né, já há inúmeros exemplos ad nauseam, como alguns gostariam de dizer, que praticamente cada discurso dele é recheado de inverdades. E, portanto, se ele tem essa percepção, isso deve ser, de novo, a característica do seu governo, e que vem também em cima de uma cultura americana de uma liberdade extrema, de você se posicionar e falar, principalmente a famosa primeira emenda da Constituição americana, que garante a liberdade de expressão. O único ponto que a gente tem que lembrar é que, quando essa primeira emenda foi aprovada, não se tinha essa visão de manipular tão fortemente por redes sociais, que não se imaginava isso naquela época. Os meios de comunicação eram pouquíssimos, principalmente os jornais impressos, e não na velocidade que se tem hoje, na propagação que se tem hoje. Então essa é uma discussão profunda, importante para todas as democracias do mundo, não só nos Estados Unidos, para todas as democracias do mundo, porque os governos autoritários estão se aproveitando disso. Quem começou com todo esse processo foi Vladimir Putin, que já tem aí até inclusive relatos de que foi comprovado pelo FBI que na eleição de 2016, quando Trump ganhou de Hillary Clinton, houve manipulação nessas redes sociais, e que, portanto, há de se ter essa preocupação. Porque não podemos esquecer, o grande pano de fundo é que hoje o mundo está dividido, sim, em democracias e não democracias, ou antidemocracias. E, portanto, isso é um fato que a gente tem que levar em consideração e ter muita atenção. Bom dia, professor. Eu queria explorar melhor essa questão de como vai ficar as relações dos Estados Unidos com a Ucrânia. A gente viu que durante a administração Biden houve um apoio mais efetivo por parte do governo, e isso ajudou a Ucrânia a enfrentar a invasão russa, mas quais são as expectativas com relação a 20 de janeiro, com a posse do Trump? Ele deve tirar esse apoio, ele deve buscar efetivamente o fim do conflito, mesmo às custas de parte do território? Enfim, eu queria explorar um pouco mais esse assunto. Bom, primeiro a gente tem que ter em mente que quem é o grande assessor dele para a questão da guerra entre Rússia e Ucrânia é o ex-general Keith Kellogg. Ele já publicou um paper colocando que a proposta dele seria um governo Trump ameaçar o governo russo, que se não sentasse à mesa de negociação, o governo Trump aumentaria a ajuda à Ucrânia exponencialmente e que faria algo parecido com a Ucrânia. Se a Ucrânia não aceitasse sentar à mesa com a Rússia, ele cortaria a ajuda militar. Tá? Isso para quê? Porque o que o presidente Trump prometeu foi parar a guerra. Aí está o ponto importante. Ele prometeu parar a guerra, ele não prometeu paz. E há uma diferença gigantesca nisso. Como, por exemplo, se parou a guerra entre Coreia do Norte e Coreia do Sul em 1953, mas isso não significa paz. Os dois países estão oficialmente em guerra desde 1953.
E por isso que tem que ter as tropas americanas lá para garantir a segurança da Coreia do Sul. O que se vislumbra, portanto, com isso, com esse projeto, com essa promessa de Trump, que parece estar se desenhando no campo de batalha, é que vai se parar a guerra, mas se não vai se ter paz. E aí fica a grande discussão: como a Ucrânia fica? O Trump já disse que é contra a entrada da Ucrânia na OTAN. Até porque os próprios militares russos, não vou nem falar de Vladimir Putin, os próprios militares russos não aceitariam isso, porque isso significaria ter tropas americanas na fronteira com a Rússia e a 600 quilômetros de Moscou. Em termos militares, isso não é nada. Portanto, isso cria um grande dilema para a própria Ucrânia. Se ela não vai entrar na OTAN, se ela não vai ter uma proteção formal da OTAN, se ela não vai ter uma proteção formal dos Estados Unidos nem da Europa, como é que ela fica? Porque, como o presidente Zelensky já colocou muito, Vladimir Putin não respeita tratados. Ele assinou, o Memorando de Budapeste de 1994, reconhecendo a Ucrânia e as suas fronteiras. E mesmo assim anexou a Crimeia e depois invadiu. E vai ficar, como ele já disse, ele já na verdade já anexou 4 províncias da Ucrânia, vai ficar com esse território e que nada impediria dele tentar isso novamente. Portanto, o que eu vislumbro, se esse for o caminho, não vai ter outra saída para a Ucrânia senão retomar a construção de ogivas nucleares, porque justamente com esse memorando de Budapeste de 94, a Ucrânia, em troca da sua segurança, abriu mão do arsenal nuclear. A Ucrânia, naquela época, tinha o 3º maior arsenal nuclear do mundo. Eles entregaram tudo para a Rússia. Isso eles se arrependem até hoje. Portanto, as decisões que Trump tomar vão ter impactos profundos para a segurança não da só Ucrânia, mas em termos nucleares do mundo inteiro, porque isso pode servir de um exemplo para a Coreia do Norte, para Irã, para a Arábia Saudita e outros países. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Além das Urnas. Se você gosta de conteúdos como este, não esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para notificações e deixar um comentário aqui no vídeo.